O ar-condicionado da cabine VIP sussurrava contra minha pele enquanto seus lábios encontravam meu pescoço. Gabriel segurava minha cintura com firmeza, pressionando-me contra a parede do banheiro privativo, enquanto 80.000 vozes rugiam do outro lado da porta. O som era ensurdecedor, mas tudo o que eu conseguia ouvir era sua respiração entrecortada contra meu ouvido. "É isso que você queria, Alejandro?", murmurou com aquele sotaque italiano que vinha me deixando louco pelos últimos 90 minutos. Seus dedos deslizaram pela minha gravata de seda, afrouxando-a lentamente. Se render ao inimigo? Meu coração batia contra o peito como um tambor de guerra. Nunca desejei tanto alguém em minha vida. Nem mesmo sabia que podia desejar um homem dessa forma. Mas Gabriel havia despertado algo primitivo em mim, algo que estivera adormecido por anos. "Cala a boca", sussurrei contra seus lábios antes de beijá-lo com uma desesperação que me surpreendeu. Ele tinha gosto de champanhe francês e perigo, exatamente o que eu precisava sem nem saber. Suas mãos habilidosas desabotoaram minha camisa branca imaculada, enquanto eu perdia completamente o controle que mantive por 38 anos de vida. Naquele momento, não existia Isabel me esperando em casa. Não existia minha reputação. Só existia esse homem que representava tudo o que eu deveria odiar, mas que, ainda assim, era a única coisa que eu queria no mundo. O rugido da multidão se intensificou quando o Real Madrid marcou, mas eu estava marcando meu próprio gol em território inimigo, completamente perdido em uma paixão que nunca pensei que poderia sentir. Olá, eu sou Alejandro Vega, e esta é a história de como o homem que deveria ser meu inimigo se tornou minha obsessão mais perigosa. Se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, inscreva-se no canal e deixe nos comentários de qual cidade você está nos assistindo. Ao final do vídeo, também adoraríamos que você desse uma nota de 0 a 10 e nos contasse o que mais gostou desta história. Mas permita-me contar como tudo isso começou, porque o que você acabou de ouvir foi apenas o clímax de uma sedução que começou no momento em que pisei no Santiago Bernabéu, naquela noite de maio. Meu nome é Alejandro Vega, tenho 38 anos e sou presidente do Conselho Diretivo do Real Madrid. Também sou dono de uma das empresas de construção mais importantes da Espanha, casado com Isabel há 12 anos. E até aquela noite, eu levava uma vida completamente previsível e perfeita. Ou pelo menos era o que eu achava. Cresci no bairro de Chambéry, filho de um eletricista e uma professora, mas sempre soube que estava destinado a algo maior. Meu pai me levava ao Bernabéu desde os 5 anos, e foi lá que aprendi que na vida, como no futebol, só importa vencer. Essa filosofia me levou a construir um império empresarial antes dos 30, a conquistar a mulher mais bela de Madrid e a conseguir um cargo na diretoria do clube dos meus sonhos. Mas naquela noite, enquanto ajustava minha gravata diante do espelho do meu escritório antes de partir para o estádio, algo parecia diferente. Isabel decidiu não me acompanhar, alegando uma de suas enxaquecas, e pela primeira vez em anos, senti alívio por ir sozinho. Nossa relação havia se tornado tão rotineira quanto minhas reuniões de negócios, previsível, eficiente, mas completamente desprovida de emoção verdadeira. O Santiago Bernabéu naquela noite era uma catedral de paixão. A final da Liga dos Campeões contra a Juventus atraiu a elite do futebol europeu, e eu tinha o privilégio de observar tudo da cabine presidencial. Escolhi meu melhor terno Armani azul marinho, minha camisa de seda branca favorita e, claro, o distintivo do Real Madrid na lapela. Cada detalhe da minha aparência foi calculado para projetar poder e elegância. Cheguei à cabine 30 minutos antes do jogo, como sempre faço. Gosto de observar o ambiente, cumprimentar os convidados importantes, garantir que tudo esteja perfeito. Mas ao entrar naquela noite, meus olhos imediatamente se fixaram nele. Ele estava de pé junto à janela que dava para o campo, segurando uma taça de champanhe, observando os jogadores aquecerem. Vestia um blazer cinza escuro sem gravata, com uma camisa branca ligeiramente aberta, que revelava a corrente de ouro em seu pescoço. Seu cabelo castanho claro estava perfeitamente despenteado, como se tivesse acabado de passar os dedos por ele, e quando se virou para mim, seus olhos verde-azulados me acertaram como um soco no estômago. "Você deve ser Alejandro Vega", disse com aquela voz grave e o sotaque italiano que imediatamente me colocou em alerta. Ele se aproximou com a confiança de quem está acostumado a conseguir o que quer. "Gabriel Rossi, acho que esta noite somos oficialmente inimigos." Quando estendeu a mão para me cumprimentar,
Eu assegurei sentindo uma descarga elétrica percorrer meu braço. Suas mãos eram fortes, com dedos longos e elegantes, e ele as manteve nas minhas por um segundo a mais do que o socialmente aceitável. Suponho que sim, respondi tentando manter a voz firme, embora eu espere que você não leve muito a sério quando seu time perder. Ele riu, e o som causou algo estranho em meu peito. Oh, eu levo tudo muito a sério, Alejandro, especialmente quando se trata de competições importantes. Havia algo na maneira como ele disse aquelas palavras, na forma como seus olhos se fixaram nos meus sem piscar, que me fez sentir como se estivéssemos falando de algo completamente diferente do futebol. E sua esposa? Perguntei mais por cortesia do que por genuíno interesse. Não pôde te acompanhar esta noite? Chiara tinha compromissos familiares em Turim, respondeu, dando um gole no champanhe sem desviar o olhar de mim. Além disso, ela prefere que eu lide com esses assuntos internacionais. Diz que tenho mais tato para negociações delicadas. A maneira como ele disse negociações delicadas fez minha temperatura corporal subir vários graus. Esse homem estava flertando comigo descaradamente, e o mais perturbador era que meu corpo estava respondendo de maneiras que eu não entendia. E você? Continuou Gabriel dando um passo mais perto. Sua esposa não gosta de futebol? Isabel prefere atividades mais refinadas, respondi, imediatamente me sentindo culpado pelo tom desdenhoso que saiu. Mas Gabriel sorriu como se tivesse captado exatamente a frustração que eu tentara esconder. Que pena, murmurou. Uma paixão como essa deveria ser compartilhada com alguém que a entenda de verdade. Antes que eu pudesse responder, as luzes do estádio diminuíram, e os times entraram em campo. O rugido de 80.000 gargantas encheu o ar, mas eu mal conseguia me concentrar em outra coisa além da presença magnética do homem ao meu lado. Durante os primeiros 15 minutos do jogo, tentei manter minha atenção no campo, gritando e celebrando como sempre fazia. Mas cada vez que Gabriel comentava uma jogada, cada vez que se aproximava para sussurrar uma observação em meu ouvido, eu me sentia como se estivesse sendo caçado por um predador experiente. Seu time joga com muita paixão, ele me disse durante uma pausa no jogo, seu ombro roçando o meu enquanto se inclinava para mim. Gosto quando os homens mostram o que realmente sentem, sem inibições. Suas palavras eram inocentes na superfície, mas a maneira como as pronunciou, o calor de seu hálito contra minha orelha, a forma como seus dedos roçaram acidentalmente minha mão quando apontou para o campo, tudo fazia parte de uma sedução calculada e perfeitamente executada. Os espanhóis são apaixonados por natureza, consegui responder, minha voz soando mais rouca do que eu pretendia. Não sabemos fazer as coisas pela metade. Foi o que ouvi dizer, murmurou Gabriel, e dessa vez seu sorriso foi completamente lupino. Fico me perguntando se isso é verdade em todos os aspectos da vida. O jogo continuou, mas eu havia perdido completamente a capacidade de me concentrar no que acontecia no campo. Gabriel orquestrara uma sedução magistral, usando cada pausa, cada comemoração, cada momento de tensão no jogo para se aproximar de mim, para sussurrar comentários carregados de duplo sentido, para me tocar de maneiras que pareciam casuais, mas que enviavam fogo líquido por minhas veias. Quando chegou o intervalo e os jogadores se retiraram para os vestiários, Gabriel se levantou e esticou o corpo com uma elegância felina que me fez engolir em seco. Acho que preciso me refrescar um pouco, disse, dirigindo-se ao banheiro privativo da cabine. Ele parou na porta e olhou para mim por cima do ombro. A tensão do jogo pode ser avassaladora. Eu sabia exatamente o que ele estava propondo. Sabia que se me levantasse e o seguisse, estaria cruzando uma linha da qual não haveria volta. Pensei em Isabel, em minha reputação, em tudo o que poderia perder, mas quando olhei para aqueles olhos verde-azulados que prometiam coisas que eu nem sabia que desejava, toda a minha racionalidade evaporou como fumaça. Levantei-me e o segui até o banheiro, fechando a porta atrás de mim com mãos trêmulas. Gabriel estava encostado na pia de mármore, esperando por mim com aquele sorriso que vinha me enlouquecendo a noite inteira. Sabia que você viria, sussurrou, aproximando-se de mim com movimentos felinos. Estive pensando nesse momento desde que entrei por aquela porta. Gabriel, consegui dizer, embora não soubesse se era uma advertência ou uma súplica. Shh, murmurou, colocando um dedo sobre meus lábios. Não pense, Alejandro, pela primeira vez em sua vida perfeita e controlada, apenas sinta. E então ele me beijou, e meu mundo mudou para sempre. Seus lábios eram tudo o que eu imaginara e mais.
macios mas firmes, movendo-se contra os meus com uma experiência que me deixou sem ar. Gabriel sabia exatamente o que estava fazendo, e eu me rendi completamente àquela maestria que nunca havia experimentado com nenhuma mulher. Suas mãos deslizaram pelo meu peito, desabotoando lentamente os botões da minha camisa enquanto seus lábios se moviam para o meu pescoço. Cada beijo era como uma marca de fogo em minha pele. Cada carícia, uma promessa de prazeres que eu nunca imaginara. Você é ainda mais bonito do que pensei, murmurou contra minha pele, sua voz rouca de desejo. Estive fantasiando com isso por meses, Alejandro. Suas palavras me acertaram como um raio. Meses? Gabriel ergueu a cabeça para me olhar, seus olhos verde-azulados brilhando com uma intensidade que me fez tremer. Acha que estar aqui esta noite foi por acaso? Estive investigando você, estudando você, aprendendo tudo sobre você. Sei que toma seu café preto no café da esquina do seu escritório todas as manhãs às 7. Sei que seu restaurante favorito é o Casa Lúcio, que você tem uma coleção de mais de 500 camisetas do Real Madrid em casa, que seu casamento se tornou uma farsa elegante. Fiquei paralisado. Como você sabe, tenho meus recursos, sussurrou voltando a me beijar antes que eu pudesse protestar. E todos eles me confirmaram a mesma coisa, que Alejandro Vega é um homem faminto por algo real, algo que o faça sentir vivo novamente. Não podia negar. Cada palavra que ele disse era verdade, e a maneira como me tocava, como se conhecesse meu corpo melhor do que eu mesmo, confirmava que esse homem havia planejado cada segundo dessa sedução. Você é louco, consegui sussurrar, mas minhas mãos se agarraram ao seu blazer, mantendo-o perto de mim. Por você, completamente, respondeu, e algo em sua voz me fez acreditar que não era apenas mais uma frase de sedução. Havia algo cru, algo vulnerável naquelas palavras que tocou meu coração diretamente. O som do apito do árbitro nos trouxe de volta à realidade. O segundo tempo estava prestes a começar, e nós estávamos trancados em um banheiro, completamente perdidos um no outro. Temos que voltar, disse, embora meu corpo gritasse o contrário. Gabriel sorriu e se afastou lentamente, mas não antes de me dar um último beijo que deixou minhas pernas trêmulas. Isso não acabou, Alejandro, nem de longe. Voltamos. Nossos lugares tentando fingir normalidade, mas eu podia sentir o olhar de Gabriel sobre mim a cada poucos minutos, como carícias invisíveis que arrepiavam minha pele. Cada vez que nossos times chegavam perto do gol, ele se aproximava para comentar a jogada, seu hálito quente contra meu ouvido enviando ondas de eletricidade por meu corpo. Seu time está jogando com muita agressividade, murmurou durante um escanteio particularmente tenso. Gosto disso em um homem, quando ele sabe o que quer e vai atrás sem medo. Seus dedos roçaram os meus no apoio de braço, e juro que senti uma descarga elétrica que percorreu desde minha mão até meu coração. Esse homem estava me enlouquecendo com seu jogo de sedução, e o pior era que funcionava perfeitamente. O Real Madrid marcou o gol da vitória aos 85 minutos, e o estádio explodiu em uma sinfonia de júbilo que parecia o próprio céu desabando sobre nós. Levantei-me gritando, abraçando os outros diretores, completamente perdido na euforia da vitória. Mas quando meus olhos encontraram os de Gabriel, vi algo que não esperava. Admiração genuína, quase orgulho, como se minha felicidade também lhe desse prazer. Parabéns, ele me disse quando a comemoração se acalmou um pouco, estendendo a mão. Foi um jogo incrível. Quando segurei sua mão, ele deslizou algo pequeno na minha palma, um papel dobrado. Meu coração disparou. Foi uma noite memorável, acrescentou com aquele sorriso que já se gravara em minha memória para sempre. Depois das cerimônias de premiação e das fotos oficiais, consegui escapar para o banheiro para ler o que Gabriel havia colocado em minha mão. Era um papel com o logotipo do Hotel Vila Magna, e nele estava escrito com uma caligrafia elegante: Quarto, 12:05. Se quiser terminar o que começamos. G. Abaixo ele acrescentou: estarei esperando até meia-noite. Depois disso volto para Turim, e isso ficará como um belo e se. A decisão é sua, Alejandro. Olhei para o relógio. Eram 11h20 da noite. Tinha 40 minutos para tomar a decisão mais importante da minha vida. Saí do estádio no meu Mercedes, mas em vez de tomar o caminho para minha casa em La Moraleja, me vi dirigindo pelas ruas de Madrid sem rumo, lutando com o demônio e o anjo que haviam se instalado em meus ombros. O anjo me lembrava de Isabel me esperando em casa, nossos 12 anos de casamento, minha reputação, o que meus sócios diriam se descobrissem que estive com um homem, e não qualquer homem, mas o representante do time rival.
Mas o demônio era mais persuasivo. Ele me lembrava como foi o beijo de Gabriel, a maneira como suas mãos despertaram partes de mim que estavam adormecidas por anos, a promessa de uma noite que poderia mudar minha vida para sempre. Estacionei em frente a um bar em Malazanha e fiquei lá, com as mãos trêmulas no volante, observando casais entrando e saindo, rindo e se beijando com uma liberdade que eu nunca senti de verdade. Meu celular vibrou. Uma mensagem de Isabel. Como foi o jogo? Espero que tenham ganhado. Vou dormir. Tenho café da manhã cedo amanhã com minha mãe. Beijos. Ela nem perguntou por que eu ainda não tinha chegado em casa. Nem se importava o suficiente para me esperar acordada depois do jogo mais importante do ano. Isso foi o que me decidiu. Dirigi até o Vila Magna com o coração batendo tão forte que pensei que ele sairia do peito. O porteiro do hotel me cumprimentou com respeito profissional, sem fazer perguntas sobre por que um homem casado conhecido em Madrid estava chegando a um hotel de luxo às 11h40 da noite. O elevador até o 12º andar foi a viagem mais longa da minha vida. Cada segundo que passava, minha mente me bombardeava com todas as razões pelas quais isso era uma péssima ideia. Mas meu corpo já havia tomado a decisão, e minhas pernas me levaram diretamente até a porta 1205. Bati suavemente. Apenas um sussurro de nós dos dedos contra a madeira. Gabriel abriu a porta imediatamente como se estivesse esperando do outro lado. Ele havia trocado de roupa e agora usava uma camisa branca desabotoada e calças de linho pretas. A luz suave do quarto criava sombras dramáticas sobre os músculos de seu peito, e seus olhos brilharam com triunfo e desejo quando me viu. Sabia que você viria, murmurou, dando um passo para o lado para me deixar entrar. O quarto era uma suíte presidencial com uma vista panorâmica de Madrid. As luzes da cidade se espalhavam como diamantes sobre veludo negro, mas eu só conseguia ver Gabriel se movendo em minha direção com aquela graça felina que me hipnotizara a noite toda. Champanhe? Ofereceu apontando para uma garrafa de Dom Perignon em um balde de gelo. Não, respondi surpreso com a firmeza da minha própria voz. Não vim aqui para beber. Seu sorriso se tornou absolutamente devastador. Então por que veio, Alejandro? Ele deu um passo em minha direção e depois outro, até que eu pudesse sentir o calor que emanava de seu corpo. Suas mãos subiram para segurar meu rosto, e seus polegares acariciaram minhas bochechas com uma ternura que contrastava completamente com a intensidade de seu olhar. Vim para terminar o que você começou, sussurrei, e antes que pudesse mudar de ideia, eu o beijei. Dessa vez não havia 80.000 pessoas gritando do outro lado da porta. Não havia interrupções ou pressa. Éramos só nós dois, e toda a noite pela frente. Gabriel respondeu ao beijo com uma paixão que me tirou o fôlego, suas mãos deslizando pelas minhas costas, pressionando-me contra seu corpo. Eu podia sentir cada músculo, cada linha de seu físico perfeitamente esculpido, e soube que não havia volta. Ele me guiou até a cama king size que dominava o quarto, seus lábios nunca deixando os meus, suas mãos desabotoando habilmente minha gravata, minha camisa, cada peça de roupa como um obstáculo que precisava ser eliminado entre nós. Você é perfeito, murmurou contra minha pele enquanto seus lábios exploravam meu pescoço, meu peito, cada beijo enviando ondas de prazer que eu nunca havia experimentado. Exatamente como imaginei que seria. Suas mãos eram especialistas, sabiam exatamente onde tocar, como pressionar, quando ser gentis e quando ser firmes. Era como se ele tivesse estudado um manual sobre como levar Alejandro Vega à beira da loucura e estivesse executando cada lição com perfeição. Gabriel, gemi, completamente perdido nas sensações que ele estava criando em meu corpo. Diga o que você quer, sussurrou, seus olhos fixos nos meus. Diga o que você precisa. Você, respondi sem hesitar. Só você. E naquela noite, naquele quarto de hotel com vista para a cidade que foi meu lar a vida toda, Gabriel Rossi me mostrou prazeres que eu não sabia que existiam. Me fez sentir coisas que nunca imaginei, e despertou partes de mim que esperaram décadas para serem descobertas. Quando finalmente ficamos imóveis entrelaçados nos lençóis de seda, respirando pesadamente enquanto nossos corações recuperavam o ritmo normal, eu soube que minha vida havia mudado para sempre. Gabriel traçava círculos preguiçosos em meu peito com os dedos, e eu me perdia na sensação de sua pele contra a minha. No que está pensando? Murmurou contra meu ombro. Que não sei como vou viver sem isso, respondi com uma honestidade que me surpreendeu. Ele se apoiou para me olhar, e em seus olhos vi algo que me deu esperança e terror em partes iguais. Então não viva,
sussurrou. Não viva sem isso, Alejandro. Não vivamos sem isso. Acordei às 6 da manhã com o corpo de Gabriel colado ao meu, seu braço envolvendo minha cintura como se fosse a coisa mais natural do mundo. Os primeiros raios de sol se filtravam pelas cortinas da suíte, criando um halo dourado ao redor de seu cabelo bagunçado. Ele parecia tão pacífico dormindo que não quis me mover, mas a realidade começou a me acertar como marteladas em minha consciência. Isabel estaria acordando em poucas horas. Eu teria que explicar onde passei a noite. Meu motorista estaria me procurando para me levar ao escritório. Minha secretária teria minha agenda cheia de reuniões importantes. Gabriel se mexeu no sono, murmurou algo em italiano e apertou o braço ao meu redor. O gesto foi tão íntimo, tão protetor, que senti uma pontada dolorosa no peito. Como era possível que um homem que eu conhecia há menos de 24 horas me fizesse sentir mais desejado e compreendido do que minha esposa em 12 anos de casamento? Consegui sair da cama sem acordá-lo, recolhi minhas roupas espalhadas pelo quarto e me vesti em silêncio. Antes de sair, escrevi um bilhete no papel timbrado do hotel. Obrigado pela noite mais incrível da minha vida. Não sei o que isso significa, mas sei que não posso esquecer. Deixei o bilhete na mesinha de cabeceira e saí do quarto como um ladrão, levando comigo o aroma de Gabriel impregnado em minha pele e memórias que sabia que me atormentariam para sempre. Os dias seguintes foram uma tortura deliciosa. Tentei voltar à minha rotina normal, mas cada momento era marcado pela lembrança de suas mãos em meu corpo, sua voz sussurrando meu nome, a maneira como ele me olhou como se eu fosse a coisa mais preciosa do mundo. Isabel notou minha distração durante o café da manhã do segundo dia. Você está bem, Alejandro? Está muito quieto desde o jogo, disse ela enquanto passava geleia na torrada sem tirar os olhos do jornal de sociedade. Estou só cansado. Foi uma semana intensa. Menti, focando no meu café para evitar seu olhar. Entendo. A propósito, Cristina me convidou para passar uns dias na casa dela em Marbella. Você se importa se eu for? Sei que você tem aquela conferência de construtoras na próxima semana. O tom dela era casual, como se estivesse falando do tempo, e percebi que minha esposa estava tão desconectada de mim quanto eu dela. Há anos vivíamos vidas paralelas sob o mesmo teto. Claro, vá, vai te fazer bem, respondi, e parte de mim sentiu alívio por ter alguns dias sem precisar fingir normalidade. Naquela tarde, enquanto revisava contratos no meu escritório, minha assistente Carmen entrou com uma expressão estranha no rosto. Senhor Vega, chegou um pacote para o senhor. Foi entregue pessoalmente, disseram que era muito importante. O pacote era uma caixa elegante preta com um laço dourado. Dentro havia uma garrafa de vinho italiano de uma safra caríssima e um cartão que fez minhas mãos tremerem ao lê-lo. Para alguém que me mostrou que a paixão transcende rivalidades. Espero te ver em breve. Enquanto isso, pense em mim quando tomar este vinho. Com todo o meu coração, G. E abaixo, em letra menor. PS. Verifique seu e-mail pessoal. Meu coração disparou enquanto abria meu laptop e verificava minha conta de e-mail pessoal. Lá estava. Uma mensagem de um endereço que eu não reconhecia, mas que sabia ser de Gabriel. Alejandro, não consegui parar de pensar em você desde que saiu naquela manhã. Sei que isso é complicado para nós dois, mas o que aconteceu entre nós foi real, foi perfeito, e não posso fingir que não mudou algo fundamental em mim. Volto a Madrid na próxima semana para fechar alguns negócios. Se quiser me ver, é só responder este e-mail. Se não responder, entenderei a mensagem e nunca mais te contatarei. Mas espero com todo o meu coração que queira me ver. Gabriel. Li a mensagem pelo menos 20 vezes, cada palavra se gravando em minha memória. Meu dedo ficou pairando sobre o botão de responder por o que pareceram horas. Enquanto isso, minha vida seguia seu curso aparentemente normal. Mas por baixo da superfície, tudo havia mudado. Minhas reuniões de negócios pareciam triviais. Os jantares sociais me entediavam ao extremo. E todas as noites eu ficava acordado relembrando cada segundo daquela noite no hotel. Foi durante uma dessas noites de insônia que decidi descer ao meu estúdio particular, o santuário onde guardava minha coleção de camisetas históricas do Real Madrid. Era meu refúgio pessoal, o lugar onde eu ia quando precisava me conectar com minha verdadeira paixão. Mas naquela noite, enquanto contemplava minha camiseta favorita, a que Raul usou na final da Liga dos Campeões de 2000, autografada pessoalmente, percebi que não sentia mais a mesma emoção de antes. Era como se Gabriel tivesse despertado uma parte de mim, que agora fazia tudo o mais parecer pálido em comparação. Meu celular vibrou com uma mensagem. Era do meu irmão Carlos, que mora em Barcelona com a família.
E aí, Ali? Vi as notícias sobre o jogo. Que vitória incrível. A propósito, a mãe quer saber se você vai ao jantar de aniversário do pai no próximo domingo. Você sabe como ela fica quando você falta. O jantar de família. Claro que eu tinha esquecido o 70º aniversário do meu pai. Outro lembrete de como meu mundo havia virado de cabeça para baixo desde aquela noite. Meu pai, Eduardo Vega, foi meu herói a vida toda. Um homem trabalhador e honesto que me ensinou que na vida é preciso tomar decisões difíceis e viver com as consequências. O que ele pensaria do filho se soubesse a verdade sobre o que aconteceu? Mas então me lembrei de algo que ele me disse anos atrás quando contei que ia me casar com Isabel. Filho, o casamento é como construir uma casa. Você pode ter os melhores materiais do mundo, mas se não houver paixão nos alicerces, cedo ou tarde tudo vai desmoronar. Na época pensei que ele estava se referindo à paixão pelo trabalho, pelos projetos compartilhados. Agora me perguntava se ele estava tentando me dizer algo mais profundo. No dia seguinte, Isabel foi para Marbella com as amigas, e eu fiquei sozinho em nossa casa em La Moraleja. Era uma mansão impressionante de 5 quartos, com jardim, piscina e uma vista espetacular da Serra Madrilenha. Planejamos cada detalhe juntos nos primeiros anos de casamento, quando ainda acreditávamos que estávamos construindo algo duradouro. Mas naquela noite, caminhando pelos corredores vazios, a casa parecia um mausoléu de sonhos mortos. Foi então que tomei a decisão. Sentei-me diante do meu laptop e escrevi a resposta que vinha adiando há 4 dias. Gabriel, também não consigo parar de pensar em você. Esta foi a semana mais longa da minha vida. Sim, quero te ver quando você vier a Madrid, mas você precisa saber que isso está me deixando louco. Não sei como lidar com o que sinto. Não sei o que isso significa para minha vida, meu casamento, tudo o que construí. Só sei que não posso fingir que nada aconteceu entre nós. Me diga quando você chega. Alejandro. Enviei o e-mail antes que pudesse me arrepender, e imediatamente senti como se tivesse pulado de um precipício. A resposta chegou em menos de 1 hora. Alejandro, obrigado por escrever. Sei que isso é complicado para você, e admiro sua coragem por responder. Chego quinta-feira à noite e fico até domingo. Não quero te pressionar nem complicar sua vida mais do que o necessário, mas preciso te ver. Preciso saber se o que senti foi real. Proponho uma coisa. Vamos nos encontrar em terreno neutro. Há um pequeno restaurante italiano no bairro de Las Letras chamado Il Nostro Momento. É discreto, íntimo, perfeito para conversar. Sexta-feira às 9, só para jantar, só para conversar. Sem pressões, sem expectativas. Só nós dois e uma conversa honesta sobre o que está acontecendo entre nós. Gabriel. Li sua mensagem e soube que havia cruzado o ponto de não retorno. Não era mais apenas uma aventura de uma noite que eu poderia enterrar na memória e fingir que nunca aconteceu. Gabriel queria mais, e o mais assustador era que eu também queria. Na quinta-feira à noite não consegui dormir. Sabia que Gabriel estava em algum lugar da cidade, provavelmente no mesmo hotel onde passamos aquela noite incrível. Imaginei-me indo até lá, batendo na sua porta, caindo em seus braços novamente. A sexta-feira foi o dia mais longo da minha vida. Tentei me manter ocupado com reuniões e ligações, mas minha mente estava completamente focada nas 9 da noite. Troquei de roupa 3 vezes antes de me decidir por uma camisa azul escura e uma jaqueta casual. Queria estar bem, mas não exageradamente arrumado. O Il Nostro Momento era exatamente como Gabriel descreveu. Um pequeno restaurante acolhedor com mesas íntimas iluminadas por velas, localizado em uma rua lateral tranquila. O tipo de lugar onde casais vão quando querem privacidade. Gabriel já estava lá quando cheguei, sentado em uma mesa no fundo, e quando me viu entrar, seu sorriso iluminou o ambiente inteiro. Ele se levantou para me cumprimentar, e por um momento, não soube se deveria apertar sua mão, abraçá-lo ou apenas sentar. Ele resolveu meu dilema se aproximando e me dando um beijo em cada bochecha, ao estilo europeu, mas seus lábios ficaram 1 segundo a mais do que o necessário perto da minha pele, enviando arrepios por toda a minha espinha. Obrigado por vir, murmurou, sua voz carregada de emoção. Não tinha certeza se você viria, nem eu, admiti, sentando-me à sua frente. Pensei que vê-lo novamente seria menos intenso, que talvez a química daquela noite tivesse sido produto da adrenalina do jogo e do champanhe. Mas estar sentado diante de Gabriel, vendo como a luz das velas realçava os ângulos perfeitos de seu rosto, sentindo sua presença magnética preenchendo o espaço entre nós, percebi que, se alguma coisa, a atração havia se intensificado.
Como você está? Perguntou, seus olhos estudando meu rosto como se fosse uma obra de arte que ele precisava memorizar. Confuso, respondi com uma honestidade brutal. Perdido. Não sei o que está acontecendo comigo, Gabriel. Toda a minha vida, eu soube exatamente quem sou, o que quero, para onde estou indo. E desde aquela noite com você, é como se eu não me reconhecesse mais. Ele assentiu lentamente, seus dedos brincando com a taça de vinho que ele havia pedido enquanto me esperava. Entendo perfeitamente o que você quer dizer, murmurou. Eu também não sou o mesmo desde então. Mas você tem experiência com isso, disse fazendo um gesto vago entre nós. Isso não é novo para você. Ele riu, mas não foi uma risada alegre. Acha que é fácil para mim também? Acha que não tenho nada a perder? Alejandro, sou casado com uma das mulheres mais poderosas da Itália. Minha vida inteira é construída em torno dessa imagem, dessa realidade. E aqui estou arriscando tudo por um homem que conheci há uma semana. Suas palavras me acertaram como um soco. Eu não tinha pensado na situação dele, no que ele também estava arriscando ao estar ali. Então, por que você está aqui? Perguntei. Gabriel se inclinou para a frente, seus olhos fixos nos meus, com uma intensidade que me tirou o fôlego. Porque pela primeira vez na minha vida, Alejandro, senti algo real, algo que não consigo explicar, algo que não consigo controlar, algo que me acorda no meio da noite com vontade de pegar o primeiro voo para Madrid, só para te ver de novo. O restaurante estava cheio de outros casais. O murmúrio das conversas criava uma trilha sonora romântica, mas eu só conseguia ouvir o batimento acelerado do meu coração. O que você quer de mim? Sussurrei. Tudo, respondeu sem hesitar. Quero tudo o que você estiver disposto a me dar. Suas palavras caíram sobre mim como uma declaração de guerra e uma promessa de amor ao mesmo tempo. Tudo significava destruir a vida que eu construí cuidadosamente por 38 anos. Tudo significava trair Isabel, mentir para minha família, arriscar minha reputação e minha carreira. Mas ao olhar para aqueles olhos verde-azulados que me observavam com tamanha intensidade, soube que já havia tomado a decisão. Eu a tomei na noite do jogo, quando o segui até o banheiro da cabine. Eu a tomei quando fui ao seu quarto de hotel. Eu a tomei todos os dias desde então, quando não conseguia parar de pensar nele. Gabriel, comecei, minha voz tremendo ligeiramente. Preciso que você entenda uma coisa. Se eu fizer isso, se me entregar a, seja lá o que for isso entre nós, não há volta para mim. Não sou o tipo de homem que consegue viver uma vida dividida, guardando segredos, mentindo constantemente. Se estou com você é porque decidi mudar tudo. Ele se aproximou mais, sua mão deslizando pela mesa para tocar a minha. O contato foi como eletricidade pura. E você está pronto para isso? Perguntou suavemente. Antes que eu pudesse responder, meu celular começou a tocar. Era Isabel, ligando de Marbella. Gabriel viu o nome na tela e retirou a mão imediatamente. Atenda, murmurou. Não quero ser o motivo de problemas com ela. Ainda não. Atendi a ligação, tentando soar normal. Oi, querida. Alejandro, como você está? Estava com saudades. Sua voz soava estranhamente calorosa, mais calorosa do que em meses. Também estava com saudades. Menti, evitando o olhar de Gabriel. Como está Marbella? Lindo como sempre. Olha, estive pensando, quando voltar talvez devêssemos planejar umas férias juntos. Sinto que estamos muito desconectados ultimamente. A ironia da situação era tão brutal que quase ri. Minha esposa estava tentando se reconectar comigo exatamente no momento em que eu estava jantando, com o homem que despertara paixões, que eu nem sabia que existiam. Sim, claro, vamos conversar quando você voltar, disse desesperado para encerrar a ligação. Te amo, Alejandro. Nos vemos na segunda. Também te amo, respondi automaticamente, as palavras saindo da minha boca mais por hábito do que por sentimento real. Desliguei e encontrei Gabriel me observando com uma expressão indecifrável. Você a ama? Perguntou diretamente. A pergunta me acertou como um soco no estômago. Ela é minha esposa. Estamos juntos há 12 anos. Não foi isso que perguntei. Fiquei em silêncio por um momento, lutando com uma verdade que vinha evitando há anos. Não, admiti finalmente. Não da maneira que deveria amar minha esposa. Talvez nunca a tenha amado de verdade. Nos casamos porque fazia sentido, porque éramos um bom par no papel, porque nossas famílias se davam bem, porque ela era bonita e eu era bem-sucedido. Mas paixão verdadeira, amor genuíno, não, isso nunca tivemos. Gabriel assentiu lentamente. E comigo? O que você sente comigo? Com você? Sussurrei.
Sinto que estou vivo pela primeira vez na minha vida. Seus olhos brilharam com uma mistura de triunfo e ternura. Então venha comigo para Turim. A proposta me deixou sem ar. O quê? Amanhã à noite tem um voo às 10. Venha comigo. Só pelo fim de semana. Quero te mostrar meu mundo, minha vida, quem eu realmente sou quando não estou desempenhando o papel do marido perfeito de Chiara Agnelli. Você está louco, murmurei, mas meu coração já acelerava com a possibilidade. Por você completamente. Repetiu as mesmas palavras que me dissera no banheiro da cabine, e o efeito foi o mesmo. Derreti completamente. Gabriel, não posso simplesmente desaparecer por um fim de semana. Tenho responsabilidades, compromissos. Que compromissos? Isabel está em Marbella até segunda-feira. Seu escritório pode sobreviver um fim de semana sem você. Quando foi a última vez que fez algo verdadeiramente espontâneo, algo só para você? Eu não conseguia me lembrar. Nos últimos 15 anos, cada decisão havia sido calculada, cada movimento estrategicamente planejado. Se eu for com você, disse lentamente, o que você diria à sua esposa? Que precisei ficar em Madrid para fechar um negócio importante. Respondeu sem hesitar. Não seria a primeira vez. Você faz isso com frequência? Ter aventuras? Gabriel segurou minha mão novamente, seus dedos entrelaçando-se aos meus de uma forma que pareceu completamente natural. Alejandro, já tive encontros casuais antes, sim, mas nunca senti a necessidade de levar alguém para minha casa, de mostrar minha vida real, de arriscar tanto por mais alguns dias juntos. Isso é diferente, e acho que você sabe disso. Ele estava certo. O que havia entre nós era diferente de qualquer coisa que eu já havia experimentado. Era perigoso, complicado, potencialmente destrutivo, mas também era a coisa mais real que eu já sentira. Preciso pensar, disse, embora meu corpo já gritasse, sim, com cada fibra do meu ser. Claro, mas Alejandro, não pense demais. Pela primeira vez na sua vida, apenas sinta. Terminamos o jantar falando sobre coisas mais leves. Seus negócios, minha empresa, anedotas de nossas infâncias. Mas sob cada conversa casual havia uma corrente subterrânea de tensão sexual e emocional que fazia cada olhar, cada toque acidental de mãos, parecer carregado de significado. Quando chegou a hora de nos despedirmos, Gabriel me acompanhou até meu carro. Na rua quase vazia, com apenas a luz dos postes criando sombras dramáticas entre nós, ele se aproximou mais do que seria apropriado para dois homens casados que acabaram de jantar juntos. Pense nisso, murmurou, seu hálito quente contra meu ouvido. Imagine acordar na minha cama, na minha cidade, sem ter que se preocupar com quem poderia te ver, com o que as pessoas pensariam. Só nós dois, sem máscaras, sem mentiras, sem barreiras. Seus lábios roçaram levemente minha bochecha, um beijo que poderia parecer inocente para qualquer um que nos observasse, mas que enviou fogo líquido pelas minhas veias. O voo é amanhã às 10 da noite, acrescentou, deslizando algo no meu bolso. Terminal 4, portão 23. Se mudar de ideia, sabe onde me encontrar. Ele se afastou caminhando pela rua com aquela graça felina que notei desde a primeira noite, e eu fiquei tremendo ao lado do meu Mercedes, completamente perdido em um turbilhão de desejo e medo. Em casa, tirei do bolso o que Gabriel havia colocado ali. Era uma passagem aérea para Turim, em meu nome já paga. Ver meu nome impresso naquele papel fez tudo parecer subitamente real e assustador. Passei a noite inteira acordado andando pela casa vazia, discutindo comigo mesmo. Uma parte de mim, a parte racional que guiara minha vida por décadas, dizia que isso era uma loucura, que eu tinha uma esposa, uma reputação, um negócio a proteger. Que o que eu sentia por Gabriel era apenas uma crise de meia-idade disfarçada de grande romance. Mas outra parte de mim, uma parte que estivera silenciada por anos, gritava que essa poderia ser minha única chance de sentir algo real, de viver uma vida autêntica em vez de apenas existir em uma perfeitamente executada, mas vazia. Ao amanhecer, liguei para minha secretária e disse que estaria fora do escritório até segunda-feira, que surgiu um assunto pessoal urgente. Depois, arrumei uma mala pequena com roupas casuais, algo que raramente usava, mas que achei que seria apropriado para um fim de semana na Itália com Gabriel. Mas enquanto arrumava a mala, meu celular tocou. Era meu irmão Carlos. Ali, onde diabos você está? O papai está te esperando a manhã toda. O aniversário dele é hoje, lembra? A mamãe está histérica porque você não apareceu. O aniversário do meu pai. Eu o esquecera completamente na minha obsessão por Gabriel.
70 anos, e o filho mais velho não apareceu. Carlos, Surgiu algo urgente no trabalho. Diga ao papai que sinto muito, que estou indo para aí agora. Trabalho num sábado, no dia do aniversário do papai? Alejandro, o que está acontecendo com você ultimamente? A mamãe disse que você está muito estranho. Desliguei sem responder e fiquei olhando para a mala meio arrumada sobre minha cama. Gabriel ou minha família? Minha nova vida ou minhas responsabilidades? A paixão ou o dever? Pela primeira vez na vida, não sabia qual era a decisão certa. Olhei o relógio. Eram 10 da manhã. O voo saía às 10 da noite. Eu tinha 12 horas para decidir entre a vida que construí e o amor que poderia mudar tudo. Mas primeiro, precisava ver meu pai. Eu devia isso a ele, pelo menos. Dirigi até a casa da família em Chambéry, onde cresci, onde aprendi os valores que agora estava questionando. Minha mãe, Carmen, me recebeu com uma mistura de alívio e reprovação em seus olhos castanhos. Alejandro, graças a Deus você veio. Seu pai estava tão preocupado. Desculpe-me, mãe, tive uma emergência. Meu pai, Eduardo, estava no Jardim dos Fundos podando suas roseiras favoritas. Aos 70 anos, ele ainda era um homem forte e vital, com o cabelo completamente branco, mas com a mesma determinação férrea que me transmitira. Pai, disse, aproximando-me dele, desculpe-me por chegar atrasado. Feliz aniversário. Ele se virou para mim e seus olhos, tão parecidos com os meus, me estudaram com aquela intensidade que eu lembrava da infância. Filho, disse lentamente, você está bem? Parece diferente. Estou bem, pai. Só estressado com o trabalho. Ele deixou a tesoura de poda de lado e se aproximou de mim, colocando suas mãos calejadas sobre meus ombros. Alejandro, vivi 70 anos. Vi o suficiente da vida para saber quando alguém está lutando com algo importante. O que está acontecendo com você? A pergunta tão direta, tão cheia de amor paternal, quase me quebrou. Por um momento considerei contar tudo. Gabriel, meus sentimentos, meu casamento morto, minha confusão total sobre quem eu realmente era. Mas as palavras ficaram presas na garganta. Como dizer ao meu pai de 70 anos, um homem de uma geração diferente, que descobri que poderia estar apaixonado por outro homem? Só estou repensando algumas coisas sobre minha vida, disse finalmente. Ele assentiu lentamente. E a Isabel? Como ela está nisso tudo? Isabel está em Marbella. Não foi isso que perguntei. Meu pai sempre fora perspicaz demais para o meu próprio bem. Pai, como você sabia que amava a mamãe? Que realmente a amava, não só que ela era uma boa escolha. Seus olhos suavizaram, e um sorriso nostálgico cruzou seu rosto. Sua mãe me deixava louco, filho. Literalmente louco. Eu não conseguia dormir, comer, pensar em outra coisa que não fosse ela. E quando finalmente a conquistei, quando ela finalmente disse sim, senti como se tivesse ganhado na loteria e escalado o Everest ao mesmo tempo. E se fosse complicado? E se amá-la significasse mudar toda a sua vida? Alejandro, disse, suas mãos apertando meus ombros, o amor verdadeiro sempre é complicado, sempre exige sacrifícios, sempre muda tudo. A questão não é se vale a pena mudar, a questão é se você pode viver sem ele. Suas palavras ressoaram em meu peito como sinos de igreja. Eu poderia viver sem Gabriel? Poderia voltar à minha vida anterior, fingir que não descobrira essa parte de mim mesmo, fingir que o fogo que ele acendera em mim poderia simplesmente se apagar? Pai, sussurrei, e se o amor que você sente for contra tudo o que você deveria ser? Ele me olhou nos olhos por um longo momento, e juro que vi compreensão ali mais do que eu esperava. Filho, disse suavemente, a única coisa contra a qual você não pode ir é o seu próprio coração. Tudo o resto pode ser mudado, reconstruído, superado. Mas se você trair seu coração, se viver uma vida que não é verdadeira para quem você realmente é, você vai morrer um pouco a cada dia até não sobrar nada autêntico em você. Naquele momento, soube qual seria a minha decisão. Saí da casa dos meus pais com o coração dividido, mas com uma clareza terrível. As palavras do meu pai ecoavam em minha mente como um mantra. A única coisa contra a qual você não pode ir é o seu próprio coração. Mas enquanto dirigia de volta para casa, meu celular tocou com uma ligação que mudaria tudo. Era Isabel, mas sua voz soava completamente diferente da ligação calorosa da noite anterior. Alejandro, precisamos conversar agora. O que houve? Você está bem? Estou voltando para Madrid hoje à noite. Pegue o primeiro voo disponível. Estarei em casa às 8. Isabel, o que aconteceu?
Cristina me mostrou algo que viu nas redes sociais. Fotos suas com um homem em um restaurante ontem à noite. Pareciam muito íntimos. Meu sangue gelou. Que fotos! Um homem italiano muito bonito jantando com você naquele lugarzinho romântico em Las Letras. Mãos entrelaçadas sobre a mesa, ele te beijando na bochecha ao se despedir. Quer me explicar quem é Gabriel Rossi e por que meu marido está tendo jantares românticos com ele? O mundo desabou ao meu redor. Fui tão estúpido ao pensar que poderíamos manter isso em segredo. Na era dos celulares com câmera e redes sociais, nada permanecia privado por muito tempo. Isabel, eu posso explicar. Você explica quando eu chegar em casa. E Alejandro, é melhor que tenha uma explicação muito boa, porque senão este casamento acaba esta noite. Ela desligou, deixando-me no carro com as mãos tremendo no volante. Olhei o relógio. Eram 4 da tarde. Eu tinha 4 horas antes que Isabel chegasse. 6 horas antes do voo para Turim. Minha vida perfeitamente construída estava desmoronando. Mas, estranhamente, eu não me sentia devastado. Eu me sentia libertado. Cheguei em casa e me sentei no meu estúdio, cercado pelas minhas 500 camisetas do Real Madrid, refletindo sobre a ironia da situação. Por anos, colecionei esses troféus do passado, me apegando a momentos de glória que já não me emocionavam de verdade. E agora, quando finalmente encontrara algo que me fazia sentir vivo, tudo estava desmoronando. Liguei para Gabriel. Ele atendeu no primeiro toque. Alejandro, você vem hoje à noite? Gabriel, temos um problema. Isabel viu fotos nossas de ontem à noite. Ela está voltando para Madrid em algumas horas para me confrontar. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. O que você vai fazer? Perguntou finalmente. Não sei. Não posso mentir na cara dela, não depois do que meu pai me disse hoje sobre viver autenticamente. Seu pai sabe sobre nós? Não exatamente, mas acho que ele entende que estou lutando com algo importante. Alejandro, a voz de Gabriel suavizou. Seja o que for que você decidir esta noite, quero que saiba que não me arrependo de nada. Cada momento que passamos juntos valeu qualquer consequência. Suas palavras me deram uma força que eu não sabia que tinha. Eu também não me arrependo. Então, o que fazemos? Vou contar a verdade para Isabel. Toda a verdade. Ela merece isso, pelo menos. E depois, olhei pela janela do meu estúdio, vendo as luzes de Madrid começarem a se acender no crepúsculo. Minha cidade, minha vida. Tudo o que eu conhecia. Depois, se você ainda me quiser, eu pego aquele voo. Alejandro, sussurrou Gabriel. Vou te esperar pelo tempo que for necessário. Exatamente às 8 em ponto ouvi o carro de Isabel na garagem. Minha esposa entrou pela porta principal como uma tempestade, com sua bagagem de mão e uma expressão que eu nunca vira em seus olhos. Fúria pura misturada com dor verdadeira. Onde está? Exigiu, sem me cumprimentar. Onde está o quê? A explicação que você me prometeu. A razão pela qual meu marido está jantando romanticamente com outro homem enquanto estou viajando. Isabel estava linda mesmo em sua raiva, com seu cabelo loiro perfeitamente penteado e seu vestido de grife impecável. Lembrei-me de quando a conheci em uma gala beneficente, como todos os homens no salão se viraram para olhar quando ela entrou. Eu ficara tão orgulhoso por ela ter me escolhido, mas agora, ao olhar para ela, não sentia nada além de uma tristeza profunda por todos os anos que desperdiçamos fingindo estar felizes. Isabel, por favor, sente-se. Precisamos conversar. Não quero me sentar. Quero respostas. Tá bom, vou te dar respostas, mas você não vai gostar. Me aproximei dela, mantendo distância, mas garantindo que ela pudesse ver meus olhos, que ela sempre soubera ler melhor que ninguém. Gabriel Rossi é o marido da dona da Juventus. Eu o conheci na noite da final da Liga dos Campeões. E me apaixonei por ele. As palavras saíram da minha boca com uma clareza cristalina, sem hesitação, sem vergonha. Isabel cambaleou como se eu a tivesse atingido fisicamente. O que você disse? Me apaixonei por ele, Isabel. Completamente, irrevogavelmente, de uma forma que nunca pensei que fosse possível. Isso é ridículo, gritou, começando a andar de um lado para o outro na sala. Você tem 38 anos. Não pode simplesmente decidir que gosta de homens. Não decidi nada. Simplesmente aconteceu. Você está tendo uma crise de meia-idade. É normal. Podemos superar isso, podemos fazer terapia. Isabel, para. Minha voz foi tão firme que ela congelou no lugar. Isso não é uma crise. Não é algo que vai passar. O que sinto por Gabriel é a coisa mais real que já senti na minha vida. E isso me fez perceber algo terrível. O quê? Sussurrou. Que nunca te amei da maneira que você deveria ser amada.
Que nosso casamento foi uma mentira bonita, mas uma mentira no fim das contas. Isabel desabou no sofá, as lágrimas começando a rolar por suas bochechas. Era a primeira vez que a via chorar desde a morte de seu pai, 5 anos atrás. 12 anos, Alejandro. 12 anos da minha vida. Eu sei, disse, sentando-me diante dela, mas sem tocá-la. E sinto mais do que você pode imaginar. Sinto por ter desperdiçado seu tempo. Sinto por não ter sido o marido que você merecia. Sinto por ter vivido uma mentira que te arrastou junto. Você dormiu com ele? Perguntou, sua voz apenas um sussurro. Sim, mais lágrimas. Mas também algo que parecia, estranhamente, alívio. Quantas vezes? Isabel. Quantas vezes, Alejandro? Uma vez, na noite em que o conheci. E ontem à noite? O que aconteceu ontem à noite? Jantamos, conversamos. Ele me pediu para ir com ele para Turim neste fim de semana. E você vai? A pergunta ficou suspensa no ar entre nós como uma bomba prestes a explodir. Era a pergunta de 64 mil euros, aquela que determinaria o resto de nossas vidas. Sim, disse finalmente. Vou. Isabel cobriu o rosto com as mãos e chorou em silêncio por vários minutos. Eu fiquei ali, sentindo-me a pior pessoa do planeta, mas também sentindo uma estranha paz por finalmente ter dito a verdade. Você o ama? Perguntou eventualmente sem levantar o olhar. Acho que sim. Sei que parece loucura, que mal o conheço, mas... Sim, acho que o amo. Mais do que me amou? A pergunta era como uma faca, mas ela merecia honestidade. Te amei como uma irmã, como minha melhor amiga, como a mãe que nunca tivemos dos filhos que nunca vieram, mas não te amei como mulher, não com a paixão que uma esposa merece. E a ele, sim, ele, eu desejo de maneiras que não sabia que eram possíveis. Com ele sinto como se fosse eu mesmo pela primeira vez na vida. Isabel finalmente levantou o olhar, seus olhos vermelhos, mas com uma determinação que reconheci dos nossos primeiros anos juntos. Quero o divórcio, disse com voz firme. Isabel, não, interrompeu-me. Quero o divórcio e quero que seja rápido. Não vou ser a esposa traída que se agarra a um casamento morto. Se você não me ama, se nunca me amou de verdade, então nós dois merecemos a chance de encontrar algo real. Suas palavras me surpreenderam. Eu esperava gritos, reprovações, ameaças. Não esperava essa dignidade tranquila. Você tem certeza? Mais certa do que estive de qualquer coisa em anos, disse, enxugando as lágrimas. Alejandro, eu também não estava completamente feliz. Estive fingindo tanto quanto você. Talvez sua descoberta esteja nos libertando a ambos. O que você vai fazer? Vou ligar para meu advogado amanhã. Vamos dividir tudo de forma justa, sem brigas, sem drama público. Vamos dizer que nos separamos por diferenças irreconciliáveis. Ninguém mais precisa saber dos detalhes. Fiquei atônito com sua generosidade. Isabel, você não precisa proteger minha reputação. Não estou fazendo isso por você, disse levantando-se. Estou fazendo por mim. Não quero ser conhecida como a mulher que perdeu o marido para um homem. Quero ser conhecida como a mulher que teve a dignidade de deixar ir alguém que não podia amá-la como ela merecia. Ela se dirigiu às escadas, mas parou no primeiro degrau. Alejandro, tem algo que você precisa saber. O quê? As fotos que a Cristina viu não apareceram por acaso nas redes sociais. Meu sangue gelou. O que você quer dizer? Alguém as tirou de propósito e postou marcando você e ele. Alguém queria que isso viesse à tona. Quem? Não sei. Mas isso não foi casual, Alejandro. Alguém está jogando um jogo muito maior que uma simples aventura amorosa. Suas palavras me acertaram como um raio. Teria sido tudo uma armadilha? Gabriel teria orquestrado até isso? Meu celular tocou naquele momento. Era Gabriel. Você vai atender? Perguntou Isabel. Olhei para a tela, minha mente correndo com possibilidades terríveis. Seria possível que tudo fosse uma vingança elaborada? Uma maneira de destruir o presidente do Conselho do Real Madrid, usando seus próprios desejos contra ele? Alejandro, disse Isabel suavemente. Se você realmente o ama, se realmente acredita que isso é real, então atenda essa ligação e vá com ele. Mas se tiver qualquer dúvida, qualquer suspeita de que está sendo manipulado, então fique aqui e lutemos juntos contra o que quer que esteja acontecendo. O celular continuou tocando. O voo saía em menos de 2 horas. Meu casamento estava acabado, independentemente do que eu decidisse. Mas minha vida, meu futuro, meu coração, tudo dependia de se Gabriel Rossi era o amor da minha vida ou o arquiteto da minha destruição. Atendi a ligação. Gabriel. Alejandro, como foi com Isabel? Você sabia das fotos?
Houve um silêncio longo demais. Que fotos? Perguntou, mas algo em sua voz soava forçado. As fotos nossas de ontem à noite que apareceram nas redes sociais. Fotos que alguém tirou de propósito e postou para causar exatamente essa situação. Outro silêncio. Gabriel, você sabia das fotos? Alejandro, eu... Responda à pergunta. Você sabia das fotos? Uma pausa que pareceu uma eternidade. Sim, meu mundo desabou. Isabel me olhou das escadas com uma expressão que misturava compaixão e eu te avisei. Tudo foi uma mentira? Consegui perguntar. Não, Alejandro. Não tudo. O que sinto por você é real, mas... Mas o quê? Mas minha esposa. Minha esposa descobriu minhas infidelidades passadas. Ela me ameaçou com o divórcio e com destruir minha carreira, a menos que eu lhe desse uma razão para se divorciar, que a fizesse parecer a vítima. Eu precisava de um escândalo que a favorecesse. Então você me usou. No início, sim. Mas, Alejandro, o que desenvolvemos, o que sentimos, isso é real. Eu te amo. Realmente te amo. Como posso acreditar em você depois disso? Porque estou aqui, arriscando tudo por você. Eu poderia ter ficado calado. Poderia ter deixado isso explodir e voltado para a Itália como se nada tivesse acontecido. Mas estou aqui, esperando por você, porque quero uma vida real com você. Olhei para Isabel, que desceu as escadas e ficou ao meu lado. Seus olhos me disseram tudo o que eu precisava saber. A decisão era minha. Gabriel, disse finalmente, se eu for com você esta noite, se pegar aquele avião, preciso da sua promessa de que nunca mais haverá mentiras entre nós. Eu prometo. E preciso saber que você realmente me ama, não como parte de algum jogo ou estratégia, mas de verdade. Alejandro, eu te amo tanto que estou disposto a perder tudo por você. Meu casamento, minha posição social, minha vida na Itália, tudo. Porque uma vida sem você não é uma vida que eu queira viver. As palavras soaram verdadeiras, desesperadas, reais. O voo sai em 1h30. Posso te esperar. Olhei para Isabel uma última vez. Você vai ficar bem? Vou ficar melhor que bem, disse com um sorriso triste, mas genuíno. Vou estar livre. Desliguei o telefone e subi as escadas correndo para arrumar a mala. Alejandro, gritou Isabel. Me virei. Se ele te faz feliz, se realmente te faz feliz, então valeu a pena perder tudo isso. Subi as escadas correndo, meu coração batendo com uma mistura de terror e euforia. Em 30 minutos estava no meu carro, a caminho do aeroporto, em direção a Gabriel, em direção a uma vida que eu não podia imaginar, mas que sabia que precisava viver. Por favor, se está gostando desta história, deixe um like e se inscreva no canal. Seu apoio significa muito para nós. O voo para Turim me esperava. Gabriel me esperava. Uma nova vida me esperava. Tudo o que eu precisava fazer era ter a coragem de agarrá-la. O voo para Turim foi ao mesmo tempo o mais longo e o mais curto da minha vida. Cada minuto se arrastava com uma ansiedade que corroía meu estômago. Mas ao mesmo tempo parecia que eu não tinha tido tempo suficiente para processar tudo o que acontecera nas últimas horas. Meu casamento havia acabado. Minha vida perfeitamente estruturada desmoronara. E eu estava indo para um futuro completamente incerto com um homem que me mentira, mas que também poderia ser o amor da minha vida. Gabriel me esperava no aeroporto de Turim às 2h, vestido com uma jaqueta de couro preta e jeans escuros, mais casual do que eu jamais o vira. Quando me viu sair pela porta de desembarque, seu rosto se iluminou com uma mistura de alívio e felicidade que parecia tão genuína que todas as minhas dúvidas evaporaram momentaneamente. Você veio, murmurou quando cheguei até ele como se não tivesse ousado acreditar até me ver com seus próprios olhos. Vim, confirmei, deixando minha mala cair para que ele pudesse me abraçar. Seu abraço foi diferente de todos os anteriores. Foi desesperado, agradecido e cheio de uma ternura que me fez sentir como se tivesse chegado em casa depois de uma longa viagem. Alejandro, sobre as fotos, sobre tudo o que aconteceu. Depois, interrompi. Vamos falar disso depois, esta noite só quero estar com você. Ele me levou ao seu apartamento no centro histórico de Turim, um lugar que refletia perfeitamente sua personalidade. Elegante, mas caloroso, sofisticado, mas acolhedor. As paredes estavam cobertas de arte italiana moderna. Havia livros em vários idiomas espalhados por aí, e no centro da sala de estar dominava um piano de cauda preto brilhante. Você toca para mim? Perguntei, lembrando o que ele mencionara sobre tocar piano para amantes especiais. Ele sorriu daquele jeito que vinha me enlouquecendo desde a noite em que nos conhecemos. O que você gostaria de ouvir?
Algo que represente o que você sente agora. Ele se sentou ao piano e começou a tocar uma melodia que eu não reconheci, mas que imediatamente tocou minha alma. Era romântica, mas melancólica, apaixonada, mas cheia de um tipo de anseio doloroso. Seus dedos se moviam sobre as teclas com uma graça que me hipnotizou, e enquanto tocava ele me olhava de um jeito que me fez sentir como se eu fosse a única pessoa no mundo. Quando terminou, o silêncio encheu o apartamento como veludo líquido. Que peça era essa? Perguntei. Eu a compus para você, respondeu simplesmente. Na noite depois que nos conhecemos. Não conseguia dormir. Então vim aqui e toquei até que essa melodia surgiu. Eu a chamei de Alejandro. Suas palavras me acertaram como um soco no coração. Aqui estava esse homem que orquestrara nosso encontro como parte de uma estratégia, mas que também compusera música para mim no meio da noite porque não conseguia parar de pensar em mim. Gabriel, preciso que você me conte a verdade sobre tudo, disse, sentando-me no sofá em frente ao piano. Toda a verdade sem omitir nada. Ele se levantou do banco do piano e veio sentar ao meu lado, tomando minhas mãos nas suas. Minha esposa Kiara descobriu que eu a estava traindo, não com você, antes de te conhecer, com outros homens ao longo dos anos. Ela me ameaçou com um divórcio que me custaria tudo. Minha posição na Juventus, minha fortuna, minha reputação. Mas também me ofereceu um acordo. Que tipo de acordo? Se eu pudesse criar um escândalo onde ela aparecesse como a vítima, se eu pudesse dar a ela uma razão para se divorciar que a fizesse parecer bem aos olhos do público italiano, dividiríamos os bens de forma justa e ela não destruiria minha carreira. E eu fui o escândalo perfeito. No início, sim. O presidente do Conselho do Real Madrid, casado, sendo seduzido pelo marido da dona da Juventus. Era perfeito para os tabloides. Suas palavras doeram, mas ele continuou. Mas Alejandro, desde o momento em que te vi naquela cabine, desde a primeira vez que falei com você, tudo mudou. O que planejei como uma sedução calculada se transformou em algo que eu nunca havia experimentado. Como posso saber o que é real e o que foi atuação? Gabriel soltou minhas mãos e se levantou, começando a andar pela sala como um animal enjaulado. Porque estou aqui arriscando tudo por você. Porque quando Kiara viu as fotos e percebeu que eu realmente me apaixonara por você, ela mudou o acordo. Disse que eu poderia ter meu divórcio limpo, mas apenas se eu te deixasse e nunca mais te visse. Fiquei gelado. E o que você decidiu? Ele se virou para mim com olhos brilhando de lágrimas que eu nunca vira antes. Decidi que prefiro perder tudo a perder você. Disse a ela que ficasse com tudo. O dinheiro, as propriedades, até minha participação na Juventus. Eu só queria minha liberdade e a chance de estar com você. Gabriel. Alejandro, vivi 35 anos construindo uma vida que parecia perfeita por fora, mas que estava completamente vazia por dentro. Com você, pela primeira vez, sinto que sou real. Sinto que estou vivo. Suas palavras ressoaram em mim, porque descreviam exatamente como eu me sentira pela maior parte da minha vida adulta. E agora? Perguntei. O que fazemos agora? Gabriel voltou ao sofá e se ajoelhou diante de mim, tomando minhas mãos novamente. Agora construímos algo novo juntos. Não sei como vai ser, não sei onde vamos morar, não sei como vamos lidar com as consequências públicas, mas sei que quero fazer isso com você. Vai ser difícil, disse. 2 homens da nossa idade com nossas responsabilidades começando do zero. A coisa mais difícil que já fiz na vida, concordou. Mas também a mais importante. Naquela noite fizemos amor de uma maneira completamente diferente da primeira vez. A paixão estava lá, mais intensa que nunca, mas havia algo mais. Uma ternura profunda, uma conexão emocional que transcendia o físico. Era como se nossas almas estivessem se conhecendo pela primeira vez. Acordei em seus braços ao amanhecer, com a luz dourada de Turim filtrando-se pelas janelas de seu quarto. Gabriel já estava acordado, me observando com um sorriso suave. Bom dia, meu amor, murmurou, e a palavra amor soou perfeita em seu sotaque italiano. Bom dia. Está com fome? Posso fazer o melhor café de Turim e conheço uma confeitaria onde fazem cornete que vão te apaixonar. Eu gostaria disso. Passamos o fim de semana explorando Turim como um casal normal. Gabriel me mostrou seus lugares favoritos. O Palácio Real, o Museu Egípcio, as pequenas trattorias escondidas onde serviam a melhor comida do norte da Itália. Pela primeira vez em anos me senti completamente relaxado, completamente eu mesmo. Mas no domingo à noite a realidade começou a se infiltrar novamente. Eu precisava voltar a Madrid, enfrentar as consequências das minhas decisões
e começar o processo de reconstruir minha vida. Quando vamos nos ver novamente? Perguntou Gabriel enquanto eu arrumava minha mala. Não sei, admiti. Tudo é tão complicado agora. O divórcio, a empresa, a imprensa. Alejandro, olhe para mim. Eu olhei e vi em seus olhos a mesma determinação que vira naquela primeira noite na cabine. Vou me mudar para Madrid. O quê? Vou me mudar para Madrid. Posso gerenciar meus negócios de qualquer lugar e quero estar perto de você enquanto navegamos por tudo isso. Gabriel, você não pode deixar sua vida na Itália por mim. Não estou deixando minha vida, disse aproximando-se para me tomar em seus braços. Estou começando minha vida verdadeira pela primeira vez. O voo de volta a Madrid foi diferente do de ida. Desta vez não sentia ansiedade, mas uma estranha mistura de esperança e determinação. Não sabia o que me esperava em casa, mas sabia que não estava mais sozinho para enfrentá-lo. Isabel havia arrumado suas coisas e fora ficar com a irmã, enquanto seus advogados iniciavam os procedimentos de divórcio. Ela deixou um bilhete na mesa da cozinha. Alejandro, espero que você encontre a felicidade que nós dois merecemos. Obrigada por ser honesto comigo no final. E os meses seguintes foram os mais difíceis e os mais emocionantes da minha vida. A imprensa espanhola e italiana teve um banquete com o nosso escândalo. As manchetes variavam de sensacionalistas a cruéis. O presidente que mudou de time, amor rival nas arquibancadas do Bernabéu, o romance que abalou o futebol europeu. Mas Gabriel cumpriu sua promessa. Mudou-se para Madrid, alugou um apartamento no bairro de Salamanca e começou a reconstruir sua vida profissional a partir da Espanha. Eu tive que renunciar ao meu cargo no Real Madrid devido à pressão pública, mas minha empresa de construção sobreviveu, embora tenhamos perdido alguns clientes conservadores. O processo de divórcio, tanto de Isabel quanto de Chiara, foi surpreendentemente civilizado. Ambas as mulheres foram dignas e generosas, e acho que, secretamente, ficaram felizes por se verem livres de casamentos que não as faziam felizes. 6 meses depois, Gabriel e eu compramos uma casa juntos nos arredores de Madrid. Não era tão grande quanto minha mansão anterior, mas tinha algo que minha antiga vida nunca tivera. Era um lar verdadeiro, cheio de amor autêntico. Uma noite, enquanto jantávamos no jardim de nossa nova casa, Gabriel segurou minha mão por cima da mesa. Você se arrepende? Perguntou. Se arrepende de ter mudado toda a sua vida por isso? Olhei para esse homem que entrou na minha vida como uma tempestade e a mudou para sempre. Olhei para nossa casa, nossa vida juntos, a felicidade genuína que encontrei depois de tantos anos apenas existindo. Nunca, respondi sem hesitar, nem por um segundo. Eu te amo, Alejandro Vega. E eu te amo, Gabriel Rossi. 2 anos depois, nos casamos em uma cerimônia pequena e íntima em uma vila na Toscana, cercados apenas por família e amigos verdadeiros. Meu pai Eduardo estava lá, orgulhoso e sorridente, e me sussurrou ao ouvido durante a primeira dança. Isso é amor verdadeiro, filho. Era isso que eu estava tentando te dizer. Minha mãe chorou lágrimas de felicidade, e Isabel até enviou uma garrafa de champanhe caro com um bilhete que dizia: para os homens mais corajosos que conheço. Agora, enquanto escrevo esta história 3 anos depois daquela noite no Santiago Bernabéu, posso dizer com certeza que, às vezes, os maiores riscos levam às maiores recompensas. Troquei uma vida perfeita no papel por uma vida autêntica, cheia de amor verdadeiro. Gabriel ainda toca piano para mim à noite, composições que cria na hora, inspiradas no que estamos vivendo juntos. E eu aprendi que a paixão verdadeira não conhece gêneros, não respeita regras sociais e não pode ser negada quando realmente aparece. Foi fácil? Não. Valeu a pena cada momento de incerteza, cada manchete cruel, cada olhar de julgamento? Absolutamente. Porque no final, como meu pai me disse naquele dia em seu jardim, a única coisa contra a qual você não pode ir é o seu próprio coração. E meu coração me levou diretamente a Gabriel, a esta vida, a esta felicidade que eu não sabia que era possível. Às vezes, o inimigo se torna o amor da sua vida. Às vezes, trair o que você deveria ser te leva a se tornar quem você realmente é. E às vezes, só às vezes, a vida te dá uma segunda chance de ser autenticamente feliz. Esta é a minha história de como o homem que deveria ser meu inimigo se tornou meu lar. Espero que tenha gostado desta história tanto quanto eu amei vivê-la. Se gostou, por favor, deixe um like neste vídeo e se inscreva no canal para mais histórias como esta. E deixe nos comentários uma nota de 0 a 10 para esta história. Adoramos saber o que você acha e o que mais gostou.
Seu apoio significa tudo para nós.